É isso mesmo, Pan. A gente vai falar agora da nossa saúde, a saúde feminina. Hoje, a nossa pauta médica é dedicada a um assunto muito importante e que impacta na qualidade de vida de milhares de mulheres em todo o mundo. Os cistos nos ovários. Você que já passou por isso ou passa por isso, presta bastante atenção. Para começar nosso bate-papo, a gente conta com a presença da doutora Patrícia Gonçalves, que é ginecologista e também obstetra. Seja bem-vinda, mulheres, doutora, tudo bem? Eu que agradeço sempre, muito Prazer obrigada. de ter aqui, viu? Obrigada pela confiança. Antes de mais nada, já vamos tirar da frente esse assunto que muitas pessoas confundem cistos. Qual a diferença entre ter cistos no ovário e ter ovário policístico, que é a síndrome do ovário policístico? Existe diferença entre essas duas condições? Sim, existe sim. Cistos nos ovários, todas nós, durante o nosso período de vida fértil, que se chama menacne, nós fazemos um cisto que é o gel que amadurece o óvulo, né? Falando de uma linguagem bem tranquila para você em casa entender. Então, o cisto, ele vai envolver o óvulo até que ele amadureça. Quando ele amadurece, então rompe-se o cisto, rompe a cápsula do cisto e esse óvulo é impulsionado para dentro da tuba uterina, da trompa uterina. E então espera-se a fecundação e se não ocorre a fecundação, esse óvulo é absorvido. Então todo mês a mulher, ela ovula e todo mês ela vai ter um cisto folicular, um cisto dominante, um cisto funcional. Esse cisto é fisiológico, é normal, é de uma mulher fértil. O que não é o normal, o que não é comum? A mulher ter vários cistos ao mesmo tempo ao redor do parênquima ovariano, né, do ovário, que faz com que esse ovário não amadureça o óvulo. Então, esses cistos, eles vão ficar ao redor do estroma ovariano, né, que é do próprio ovário, do tecido ovariano, fazendo com que ele não evolua. E com isso, a mulher evolui com uma irregularidade menstrual, que é muito comum. A maior queixa da mulher com ovário policístico é a irregularidade menstrual, porque ela não ovula. Não ovulando, ela não vai menstruar. Então, esses cistos, eles vão ficar retidos, não proporcionando o amadurecimento desse óvulo através do amadurecimento do cisto. Então deixa eu ver se eu entendi. É o mesmo cisto que é produzido pelo ovário, né, durante o mês, só que em vez dele ser liberado para ser fecundado, ele vai ficando armazenado ali. Isso. E aí ele vai se acumulando, porque ele não foi eliminado, e aí vem um outro no mês seguinte e esse ovário acaba guardando esses cistos para si ali dentro, é isso? É como se o ovário fosse um ovário preguiçoso. Então, eu costumo, para didaticamente elucidar para a mulher, para a paciente, eu sempre brinco que é um ovário preguiçoso. Ele diz, vai, ovula você, o cisto. Não, ovula você. E acaba ficando retido. O que acontece? Aqui, nesse ovário normal, no vídeo, nós observamos o amadurecimento do óvulo, desde lá o folículo primário, até quando o cisto rompe e essa gelatina, então, impulsiona esse cisto, que é líquido, impulsiona o óvulo a ser captado pela trompa. Diferente do ovário policístico, que tem um aumento do volume ovariano, e a retenção hormonal, principalmente dos hormônios masculinos, acabam fazendo com que haja a formação de vários cistos, como está bem ilustrado, porém, eles não amadurecem, então não se ovula. E a mulher, então, tem até uma dificuldade para engravidar, porque se ela não ovula, ela não é todo mês fértil. Ela tem uma irregularidade, inclusive menstrual. Isso cursa, muitas vezes com uma síndrome metabólica, que é alteração do metabolismo, muitas vezes pela glicose. Então, a glicemia, ela passa a ter uma resistência à insulina
e passa a ter como se fosse um pré-diabetes. Entendi. Então, cisto no ovário é uma condição normal, quer dizer que o ciclo está acontecendo normalmente, em algum momento aquele ovário vai eliminar aquele cisto para ele seguir o caminho dele. Exato, e depois ele evolui. Uma condição que não é normal é essa, que é Exato. o ovário policístico, quer dizer, são mais cistos ali, gerando dificuldade no funcionamento normal do ciclo da ovulação daquela mulher. Exato. O que pode causar isso? Quais são os fatores que trazem o ovário policístico pra mulher? Então, é muito interessante, porque antes de ser um ovário policístico, a mulher ela acaba tendo uma condição metabólica alterada. Então, o que acontece é que ela tem um aumento de peso, essa mulher normalmente cursa com um sobrepeso, ela cursa com aumento dos níveis dos hormônios masculinos, da testosterona, da androstenediona, e isso faz com que ela tenha um aumento da pilificação, muitas vezes na face, muitas vezes no tórax anterior, e isso cursa também com uma oleosidade na pele e acne. Essa é a síndrome do ovário policístico clássica, quando a mulher tem sobrepeso, tem alterações hormonais, irregularidade menstrual, quando ela tem acne, hirsutismo, que nós dizemos que é o aumento dos pelos. Então, isso faz com que tenha um desequilíbrio metabólico vindo lá da resistência do pâncreas, da resistência à insulina e que aumenta a glicemia. Então, ela tende a ter uma hiperglicemia, um pré-diabetes. Pode ter uma predisposição genética também? Pode ter uma predisposição familiar. Então, isso vai muito também dos hábitos da mulher. Então, por exemplo, uma mulher que come bastante carboidrato, não se exercita, é mais sedentária, ela tem uma propensão a desenvolver o ovário policístico, caso ela já tenha uma predisposição ao pré-diabetes. Tá. É possível ter cistos no ovário sem ter a síndrome do ovário policístico? É possível. Qual é a diferença? É muito interessante. São os ovários multicísticos, que muitas vezes nós solicitamos ultrassom para essa mulher e vem o laudo dizendo ovário multicístico. Não é policístico, porque o ovário policístico ele tem um aumento do volume do ovário. O ovário fica maior do que o habitual e cheio de cistos, parece uma roda de carroça. Mas quando a mulher tem o ovário multicístico, ela pode ter vários cistos que vão amadurecer um por vez, porém esse ovário é do tamanho normal e os hormônios estão equilibrados. Por conta disso, ela ovula regularmente e menstrua regularmente. Mas isso não é um problema. Não é um problema. Normal. Muitas vezes a mulher fica assustada quando lê no laudo, eu tenho ovário multicístico. É igual ao policístico? Não, o policístico ele vem com uma alteração metabólica, uma alteração hormonal. E aí, muitas vezes a gente descobre o ovário policístico através dos sintomas que isso traz para a vida dessa mulher. Exato. Normalmente a mulher ela se queixa de irregularidade menstrual, é a queixa mais comum, dismenorreia, que é a cólica, também muitas vezes a mulher diz que tem cólicas fortes naquele período da menstruação ou em alguns períodos, e o sobrepeso, o aumento de pelos, a oleosidade na pele e a acne chamam muito a atenção. Perda de cabelo também? Também pode ter bastante perda de cabelo, mas é mais comum o aumento de pelos nessa região do mento, da costeleta, nessa região da face e no tórax anterior. A amenorreia também pode acontecer no caso de ovário policístico? A amenorreia, que é a falta de menstruação, pode perdurar alguns meses. Então, tem mulheres que ficam 6, 7, 8 meses sem menstruar, porque ela tem uma irregularidade da menstruação devido ao não ovular, por conta dos cistos que não amadurecem o óvulo e não evoluem para a ovulação, Quando que ter um cisto no ovário pode significar um problema grave de saúde?
Nós temos alguns cistos, por exemplo, um cisto hemorrágico. É um cisto que nós temos que observar. Se ela fez esse cisto hemorrágico, porque na hora que rompeu a cápsula do cisto para eliminar o óvulo e a trompa captar esse óvulo, se voltou um pouco de sangue por conta da ruptura, né, da circulação dessa cápsula, e volta um pouco de sangue e absorve e tá tudo certo. Ou se ela fez um cisto muito grande e esse cisto evolui com sangue. Então nós temos de diferenciar se esse cisto é um cisto puramente hemorrágico e que muitas vezes pode levar à cirurgia, ou se é um endometrioma, que aí já é um outro problema, uma outra patologia. Tá. Agora, existe algum risco de um cisto no ovário se tornar cancerígeno? Existem alguns tipos de neoplasia ovariana que pode evoluir com cisto sólido, né? Então, uma parte cística, uma parte sólida. Pode sim, mas isso nós temos que ver o histórico dessa mulher, se ela tem antecedentes familiares, se ela tem sintomatologia, se ela sente alguma coisa diferente. E naquele momento, por isso que é tão importante a mulher ter sempre o controle, nem que seja uma vez por ano. Exames periódicos de imagem, principalmente, exames periódicos, né? Se conhecer, saber, por exemplo, esse espaço que vocês abrem aqui é maravilhoso, porque isso vai elucidar de uma forma simples quem precisa entender como se conhecer, como se cuidar. Então, o hábito alimentar, exercícios físicos, né? Não exagerados, mas exercícios físicos saudáveis, vão propiciar a melhora do metabolismo e, com isso, também a melhora do metabolismo hormonal. E isso faz com que a mulher tenha uma regularidade dos ciclos menstruais. Aliás, uma mudança, muitas vezes, numa qualidade de vida, né, olhando para isso, para alimentação, para regularidade no exercício físico, pode acarretar uma mudança bem positiva na vida da mulher que passa por essas questões, inclusive ovário policístico, né, doutora? Muito positiva, tanto para mais quanto para menos, no sentido de, para mais, a mulher que nunca fez exercício físico, era sedentária, passa a fazer, e isso vai ajudar no tratamento, porque o tratamento, por exemplo, do ovário policístico, da síndrome do ovário policístico, não é só medicamentoso, mas é um todo, onde a mulher tem de passar em acompanhamento com o nutricionista, adequar a sua alimentação para o seu biotipo, né? E com isso fazer exercícios físicos na medida certa. Agora, existe também para menos, que são aquelas mulheres que praticam muito exercício físico e faz com que haja uma alteração do metabolismo ao inverso. E elas param, elas entram em amenorreia, param de menstruar. E muitas vezes nós investigamos e não encontramos nenhuma causa aparente, por exemplo, do metabolismo hormonal. E ela volta a ter uma regularidade adequada dos exercícios físicos e volta a menstruar. Tem muita pergunta chegando aqui, viu? O pessoal participando bastante através do @Gazeta Mulheres, mandando perguntas para a doutora Patrícia. Fique à vontade você também, tá? A Patrícia, sua xará, diz que teve um cisto chamado de teratoma, com retirada do ovário direito. Ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Teratoma é um tumor benigno e é de origem primária, das células primárias. O ovário é um órgão primário, porque ele armazena, por exemplo, os óvulos de acordo com a fabricação desde que a mulher está sendo gerada no útero materno. Então, por exemplo, a mulher que tem 40 anos, ela tem os óvulos já amadurecidos e esses óvulos, eles têm a idade dessa mulher, mais os 9 meses que ela foi gerada. Então, por conta disso, as células do ovário são células primárias. O teratoma, ele é considerado um tumor benigno,
mas que ele pode ir aumentando o seu espaço dentro do ovário e com isso ele vai fazendo com que a parte saudável do ovário diminua, não se expanda e ele vai crescendo e aí tem que fazer a cirurgia retirando todo o ovário. Mas se é pego no começo, no início desse tumor, nós conseguimos tirar só a parte tumoral. E lembre-se, teratoma é um tumor benigno, teratoma benigno do ovário, né? Mas existe também o teratoma maligno. E aí, então, nós temos que tratar de uma outra maneira. Mas o teratoma, ele ainda pode ter, pelas células primárias que ele faz, ele pode ter osso, dente, cabelo, por ser células primárias que ele gera. E tem também o cisto dermoide, que é um cisto de gordura que é formado no ovário. E isso também é considerado benigno, mas como o ovário é um órgão que mede, em média, de 3 a 9 centímetros cúbicos, ele tem que ser preservado da maneira que ele é. Então, quanto antes se encontra alguma alteração, mais cedo se trata e melhor é o prognóstico. Isso melhora a evolução. Tá certo. A pergunta da Mônica é a seguinte: boa tarde para você também, querida. Obrigada pela pergunta. Pergunta interessante. Ela quer saber como é a menopausa de uma mulher que tem ovário policístico. Interessante mesmo, Mônica, né? Muito interessante, Mônica, a pergunta. Por quê? O ovário policístico, ele vai fazer com que você tenha a produção hormonal, mas que fique aí, de uma maneira simples para você em casa entender, retido, né, os hormônios à ovulação. Porém, a mulher, ela ovula até aproximadamente 48 a 52 anos, a mulher brasileira. Quando então ela tem a menopausa, que é a última menstruação da vida. Então, quando ela entra na menopausa, é sinal de que ela não tem mais a reserva ovariana ovulatória. Então, ela deixa de ser fértil e ela tem uma falência ovariana. Com isso, os ovários, eles tendem a diminuir. No caso de uma mulher que teve síndrome de ovário policístico, ela pode ter ainda uma reserva ovariana e ela sangra por mais tempo, né? Menstrua por mais tempo, ou ela para de menstruar em data oportuna se ela teve o tratamento adequado. Tá. Tem bastante pergunta chegando mesmo, viu? A Neia quer saber, realizei esterectomia total há 5 anos. Recentemente descobri um cisto hemorrágico no ovário. Devo me preocupar? Veja, o útero, ele responde à absorção do óvulo ou à fecundação. Então, se a mulher engravidar, o bebezinho vai ser implantado na camada interna do útero, no endométrio, e evolui a gravidez. Se ela não engravidar, se não houver a fecundação, esse óvulo é absorvido. Então, no seu caso, Neia, quando foi feita a esterectomia, isto é, a retirada do útero, seja por qualquer motivo, por mioma ou por sangramento uterino anormal, adenomiose ou o que o valha, você teve somente o útero que foi feita a cirurgia. Os ovários permaneceram. Então, eles continuam produzindo hormônios. E por conta disso, você continua ovulando. E com isso, pode sim ter um cisto hemorrágico e que deve ser observado. Se for, como eu disse anteriormente, somente pela rotura da cápsula e voltou um pouquinho de sangue, ele vai absorver normalmente. O que não pode é ter um cisto grande, onde sangre, e aí sangre para dentro da cavidade pélvica e isso evolua para uma cirurgia de urgência. Tá certo. Doutora, esse papo vai continuar, tá bom? Eu vou dar um recadinho e na volta, além da doutora Patrícia, a gente vai conversar com a Sheila Carvalho, ela que vai estar com a gente, Sheila Camargo, na verdade. Ela vai estar com a gente para contar a experiência dela. Ela foi diagnosticada, né, com um câncer de ovário aos 29 anos. Já passou por muitas situações e tem aí um exemplo para compartilhar com a gente a esse respeito. Agora a gente vai conversar, eu estou recebendo aqui no estúdio, além da doutora Patrícia, a Sheila Cristina Camargo, que foi diagnosticada com câncer de ovário metatástico aos 29 anos e até o momento já passou por 8 cirurgias. Seja bem-vinda, mulheres, tudo bem?
Muito obrigada. Eu que agradeço você estar aqui, viu? O prazer é todo meu. E trazendo o seu relato, compartilhando a sua história com outras mulheres que estão em casa, porque é muito importante. Sim. É verdade que, inicialmente, esse tipo de tumor não tem nenhum tipo de sintoma e que quando normalmente as mulheres descobrem, elas já estão num estágio um pouco mais avançado? Como é que aconteceu com você? Na verdade, os sintomas do câncer de ovário, a gente diz que eles são inespecíficos, eles se confundem com várias outras doenças, né? Então, normalmente, aquela barriga inchada. No meu caso, eu comecei a ter um desconforto durante a relação sexual. Então, às vezes, acha que é gases, às vezes, vários outros tipos de doença até se chegar ao diagnóstico de câncer de ovário, né? Quando eu comecei a sentir um desconforto, eu procurei o ginecologista e como não tem nenhum exame que detecta o câncer de ovário, eu só tive o diagnóstico efetivo depois da cirurgia, com a biópsia, e aí que foi descoberto que eu tinha um câncer de ovário. Então, você foi para a cirurgia especificamente para fazer o quê? O médico acreditava a princípio que provavelmente seria um mioma, alguma coisa relacionada a isso, porque eu não tenho histórico familiar. O câncer de ovário ele é mais comum em mulheres próximas à menopausa, que não era o meu caso. E eu não tinha nenhum desses sintomas mais comuns, que é a barriga inchada, que é a ascite, muito xixi, a menstruação um pouco desregulada. Eu não tinha nenhum sintoma sem ser esse desconforto, né? E aí eu fiz ultrassom transvaginal, eu fiz tomografia, apontava uma massa, mas inespecífica, ninguém sabia o que era. Então ele não acreditava que podia ser um câncer, tanto que a minha primeira cirurgia foi com ginecologista, então não foi com cirurgião oncológico. E é só ali na pós-cirurgia, pós-biópsia, que eu recebi o diagnóstico de câncer de ovário. Essa condição da Sheila é comum, doutora? De ser descoberto durante a cirurgia? De ele não dar nenhuma pista de que ele pode ser um tumor maligno? O câncer de ovário, nós chamamos de silencioso. Ele é silencioso. É um dos cânceres mais agressivos. Graças a Deus, no caso da Sheila, ela teve um prognóstico bom, né? Por ele ter uma atipia de baixo grau. Baixo né? grau, exatamente, Me corrija doutora. se eu tiver... Não, é de baixo grau, exato. E isso fez com que ela fosse tratada em bom tempo, né? Para que ela tivesse hoje passando a experiência dela. Mas, graças a Deus, não é comum. Não é uma história comum. Não é uma história comum. Ainda mais tão jovem, né? Como ela disse. Você tinha 29 anos. 29 anos. E como é que foi essa reviravolta? De repente você vai fazer uma cirurgia acreditando que é uma cirurgia tranquila, né? Com uma recuperação normal, de um pós-cirúrgico, e de repente você é obrigada a encarar um tratamento oncológico com quimioterapia e tudo que prevê esse tipo de situação, né? Como é que foi essa reviravolta na sua vida? Foi muito complicado. Na verdade, quando eu comecei a ter esse diagnóstico, fazer os exames, eu estava em vias de casar. E aí, quando eu faço pelo convênio a maior parte do tratamento, e até quando foi autorizada a cirurgia, foi mais ou menos 15 dias antes do meu casamento. Então eu cheguei a indagar o médico se eu precisava suspender, ele falou, não, casa, vamos suspender tua lua de mel, e aí você opera. E aí no que seria a minha lua de mel foi quando eu operei, e eu tive muitas complicações nessa primeira cirurgia. Eu tive perfuração abdominal, eu tive muitas dificuldades. Então, que era para eu estar ali começando uma vida, eu passei quase 2 meses internada num hospital. Meu Deus! Então foi muito difícil, sem contar que, né, por ser no ovário, eu tive que tirar os ovários, então a possibilidade de uma gestação também se encerrou ali, né? Então eu tinha acabado de casar, com planos de uma constituição de uma nova família, que daquela forma tradicional foi interrompida, né? Graças a Deus eu tenho um suporte muito bom familiar, meu marido teve comigo, continua comigo, eu não fiz parte dessa estatística de mulheres abandonadas. Graças a Deus. Graças a Deus, escolhi bem. Um companheiro, né? Pra estar do lado. Mas foi muito difícil, é muito assustador, né? Além do medo de morrer, propriamente dito, né? Dos efeitos, de todas as coisas, teve essa questão da maternidade, de entrar na menopausa tão jovem e todas as consequências que trazem, né, a menopausa também. Porque isso também vai trazer toda uma condição hormonal antecipada para a vida dela, né, doutora? Sim, porque ela menopausou cirurgicamente, né? Porque tem a condição da menopausa natural, a menopausa química, quando algumas mulheres precisam fazer o tratamento, por exemplo, quimioterápico,
e evolui para uma menopausa química, e no caso da Sheila foi uma menopausa cirúrgica, necessária, para que pudesse preservar. Mas ela deve ter tido todo o suporte para poder levar uma condição de vida com qualidade, né? Sim. Agora, essa questão da perfuração intestinal que aconteceu, era uma situação que poderia ocorrer ao longo da cirurgia? Foi um erro médico? O que aconteceu dentro desse contexto? Na verdade, toda cirurgia tem um risco, né? Se chegou a ser um erro médico, eu não sei ao certo, né? Eu sei que por conta dessa perfuração, eu precisei passar por 3 cirurgias de emergência em seguida, precisei passar mais de 30 dias numa UTI, exatamente por conta dessa perfuração, né? Me trouxe bastante sequelas também ali de forma imediata e foi bem desesperador. Eu cheguei muito perto de morrer, assim, foi muito... Então, tanto que nesse primeiro momento eu nem estava lutando contra o câncer. Eu fui lutar pela minha vida mesmo, assim. Tá. Foi muito difícil, mas apesar de tudo, esse médico ginecologista que me operou, ele prestou todo o suporte, ele esteve comigo, né? Hoje eu sei que o ideal teria sido eu ter sido operada por um cirurgião oncológico, né? Que foi quem fez minhas últimas cirurgias, inclusive essa última que eu fiz nesse ano ainda. Naquela época eu não tinha essa informação e o ginecologista, apesar de desconfiar do câncer, na hora que ele me abriu, ele achou que ele poderia continuar com a cirurgia, ele não encerrou e chamou outro profissional, ele continuou e aí ocorreu essas perfurações de intestino. Não sei se chega a ser... Foi uma complicação grave. Foi muito grave, né? Então, eu não sei se chegou a ser um erro médico ou não, mas graças a Deus eu fiquei bem, apesar de todas as complicações que eu acabei passando. O tamanho do tumor era grande? Olha, eu acho que era um pouco, sim. Ele estava nos 2 ovários e já um pouco nas trompas. Então, entendi. Porque muitas vezes tem aderência. Quando é um volume grande, então, por exemplo, o útero, os ovários eles ficam paralelos ao útero, né? Um de cada lado. E quando eles crescem muito de tamanho e tem um processo inflamatório pela própria patologia, isso faz com que faça uma aderência, porque o nosso intestino tem uma gordura, né, que é o mento, e ele faz com que tivesse uma proteção. Ele vai lá e adere para não expandir aquilo, né? Então é uma reação fisiológica do corpo. Tem alguma coisa aqui que não é normal. Vamos abraçar para ver se dá para segurar. Tá. E com isso pode ocorrer uma aderência. E na hora de abrir e de vulsionar para tirar o tumor, muitas vezes essa aderência acaba perfurando. Porque está muito próximo. Porque está muito grudado, né? Porque é uma aderência mesmo, Tá. né? Pelo processo inflamatório em si. Agora, interessante essa questão do diagnóstico, né, de ter sido descoberto durante a cirurgia, porque a gente acredita que os exames de imagem já dão uma boa pista para os médicos, né, do que se trata, até porque você disse que estava já nos 2 ovários sim. e parte das trompas. Então, esse exame, no caso um transvaginal, por exemplo, não é conclusivo, tem que ser uma exploração cirúrgica para conseguir um diagnóstico mais preciso, doutor? Então, depende muito, porque o ultrassom ele é operador dependente. Se for uma pessoa experiente, um médico experiente que está fazendo o ultrassom transvaginal, vai notar alguns pontos importantes que fale a favor de alguma alteração. Seja por endometriose, ou seja por um tumor ou um mioma, vai saber diferenciar e de acordo com o aparelho que é operado, né, de ultrassom, se for um aparelho bom, dá para ver com mais precisão. Mas se nós não conseguimos esse recurso, né, seja pelo aparelho ou seja pela dificuldade, né, de manusear o aparelho, nós passamos então a um outro tipo de exame, por exemplo, a ressonância magnética. Ela fala muito bem a favor do que está acontecendo enquanto exame de imagem. Tá. Mas nada substitui o exame físico. Porque quando nós fazemos uma boa história, uma boa anamnese
e um exame ginecológico completo, principalmente o toque vaginal, nós conseguimos identificar se existe, por exemplo, um nódulo grande que seja uterino ou um nódulo no ovário, ou se tem alguma alteração que fale a favor de endometriose. Só no toque vaginal nós já conseguimos explorar essa região adequadamente para poder direcionar um bom diagnóstico. Entendi. Esse aspecto físico já dá uma pista Muito. também, aí você vai somando as informações Exato. com os outros exames complementares, né? Exato. Você disse que fez uma cirurgia recentemente, né? Fiz. Foram 8 no total. Foram 8 cirurgias no total. Todas elas consequência desse tumor. Na verdade, as 4 primeiras foram... A primeira foi em razão do tumor e as 4 pelas complicações. E as outras foram já com relações a metástases, né? Que eu tive principalmente no peritônio, intestino, em outros órgãos da cavidade abdominal. Como o meu tumor é de baixo grau, como a doutora falou, então o principal tratamento é cirúrgico. Eu fiz quimioterapia oral, mas o principal é a cirurgia, porque a quimioterapia ela funciona muito bem para células de crescimento muito rápido, que é o de alto grau, né? Para o de baixo grau, que é o meu, quer dizer que ele multiplica um pouquinho mais devagar, ela não funciona tão bem. Então, por isso a necessidade de tantas cirurgias, né? Tá. Então, hoje, o meu cirurgião, na verdade, ele pesa, porque também cada vez vai ficando mais arriscado. As minhas cirurgias todas já são de alto risco, né? Então, tanto o cirurgião clínico quanto o cirurgião oncológico, eles me conhecem bem, conhecem meu estado, meu caso muito profundamente. Isso. E aí eles fizeram ali uma análise e graças a Deus deu tudo certo com essa minha última cirurgia, eu tô bem. Que seja a última, né, Sheila? Pois é, mesmo sabendo que provavelmente não vai ser, né? Hoje, como eu trato como uma doença crônica, eu sei que provavelmente durante toda a minha vida eu vou precisar passar por tratamentos, né? Seja quimioterapia, seja cirúrgico. A cada quanto tempo você faz esse controle hoje? 8 anos desde o diagnóstico. Eu tive meu diagnóstico em 2016 e eu faço exames a cada 3 meses. A cada 3 meses? Isso, Tá. aproximadamente a cada 3 meses. Eu faço exame de imagem, exames de sangue e faço acompanhamento bem de perto, exatamente para eles não deixarem, como eles falam, aquela coisa distanciar muito. Começa a ver que está tendo um crescimento ali um pouquinho maior, mais rápido, eles já tentam intervir, seja com procedimento cirúrgico, seja com quimioterapia oral. Graças a Deus, hoje tem bastante tratamento para câncer de ovário. Graças a Deus. Sim, tem bastante recurso, sim. Eu vi uma criança nas fotos ali. Quem é aquela criança? Meu enteado. Seu enteado. Sim, eu não tive filho, mas eu fui abençoada com esse Amém. meu amor, que é filho do meu marido. Então você está realizando o sonho da maternidade. Eu brinco com ele, através eu falo do seu eu falo, enteado. posso, já que eu não tenho filho, eu posso dar o meu amor pra você? Que coisa linda E isso. ele é muito querido. E eu tô vendo o seu olho brilhar. Eu sou muito apaixonada por ele, pela Só minha de falar família. nesse assunto. Sim, Que sim. especial. E é nele também que você encontra força para encarar tudo isso, Sheila? Porque, olha, você Sim. está falando, tô toda arrepiada, porque imagino que de 8 anos para cá a sua vida mudou completamente. Mudou. E que tudo isso precisa de muita força para continuar encontrando alegria e vontade de viver. Da onde você tira tudo isso, Sheila? Eu acho que é o que eu falo, eu faço os tratamentos para eu continuar tendo vida e continuar realizando sonhos, né? E é isso que eu faço. Eu mesmo no meio de uma quimioterapia, eu tinha uma viagem marcada para o México e eu fui uma viagem internacional com meu marido, que eu tinha comprado há muito tempo. Então acho que o importante é que meus médicos, a minha equipe, eles sabem o quanto é importante eu continuar vivendo, né? Tendo uma vida plena. Então, a minha família é muito importante, meu enteado, meu marido, minha mãe, meu irmão, e eles me ajudam a continuar vivendo dentro do possível, com algumas limitações às vezes, mas eu sou muito feliz, assim, dentro do possível eu sou muito feliz. Inclusive, estou na fila de adoção, então... Ai, que incrível! Se Deus quiser, Parabéns. se for da vontade de Deus, talvez um dia eu seja mãe. Se não, eu sou muito feliz com o meu enteado. Poxa, que bom ouvir isso, que inspirador, viu? Obrigada pelo seu relato, Ah, obrigada eu por que compartilhar com a agradeço. gente essa história de vida, de luta, de esperança e de alegrias a cada vitória. Isso é muito inspirador. Obrigada, Ai, viu, Sheila? Eu que agradeço pelo convite e para você que tem o diagnóstico de câncer, o que eu posso falar é que além da doença existe muita vida, né? Eu sou a prova viva disso. Não é fácil, nós passamos por muitos momentos complicados,
Mas é possível viver, é possível realizar sonhos, é possível muitas coisas. E você não tá sozinho, se precisar pode contar comigo. É isso, um diagnóstico não é uma sentença. Graças a Deus. Exatamente. Doutora, um conselho para as mulheres se cuidarem cada vez mais. A gente sabe que nós já somos naturalmente cuidadosas com a nossa saúde, né? Mas a gente não pode nunca baixar a guarda e os exames preventivos estão aí para a gente olhar para a nossa saúde com muita atenção e cuidado sempre, né? Excelente observação, Rê. E assim, não importa se você vai na rede pública ou na privada, se você tem convênio, se você não tem convênio, se é particular ou que o valha. O que importa é que você se conheça e vá à procura de uma orientação por um profissional. Não olhe pela internet somente, não olhe experiência dos outros, olhe para você. E procure uma orientação por um profissional que possa te orientar adequadamente, que possa te escutar, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico e aí complementar com os exames necessários. Mas aprenda a conhecer o teu corpo, para que você possa direcionar para o profissional quais são os sinais, quais são os sintomas que estão alterados, para que nós possamos te ajudar a caminhar com mais qualidade de vida, sempre mais. Muito bom. Deixa eu agradecer então mais uma vez a doutora Patrícia Gonçalves, que é ginecologista e obstetra, e você vai lá no Instagram, começa a seguir essa querida, @dra.patricia_Gonçalves, @dra.patricia_Gonçalves, e a Sheila Cristina Camargo, que é advogada, você conhece mais a história dela, dia a dia e tudo mais, através do @Sheilinha_Camargo, Sheilinha com SHY, tá bom? Sheilinha_Camargo. Obrigada, viu, gente? Mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo isso, viu? Obrigada pelo convite. Por essa força. Ai, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Até a próxima, querida. Obrigada.